Supermercado JV, uma economia para você. Unopar Quixeramobim, Rua Doutor Monteiro Filho, número 130, Centro. Cariri da Sorte, título de capitalização. Adquira o seu. BrisaNet, levando o mundo até você. O eclipse solar não vai passar aqui no Quixeramobim, não. Nosso equipamento já está preparado. Caso aconteça dele passar, a gente já está aqui no ponto, tá bom, meu amigo? Bom dia, seja bem-vindo ao Ponto de Vista. Então, bom dia. Vamos ter que esperar mais um pouquinho para ele passar, porque a estrada que ele pega é longa. Então, dessa vez, infelizmente, aqui a costa do Nordeste não vai prestigiar esse fenômeno que é tão bonito, né, que é estudado pela ciência, principalmente na área da física. Deixa eu pedir só a minha equipe dar só um pouquinho mais aqui da voz do Hugo, só aqui no meu ponto, para ouvir ele melhor. Eu agradeço. Bom, mas Hugo, vamos começar falando sobre mais uma semana dos números da pandemia aqui no município de Quixeramobim. Mais um dia importante. Hoje, mais um grande país do mundo inicia a sua vacinação. A mesma vacina da Pfizer, do Pfizer-BioNTech. Os Estados Unidos da América começam a vacinar, o Canadá também começa a vacinar. E os países pelo mundo, na última semana até hoje, há uma semana daquela vacinação do Reino Unido, os países começaram as suas campanhas de vacinação, dentro da medida do possível, dos grupos prioritários, da medida também de vacinas que estão prontas e que já foram compradas e distribuídas. O nosso país ainda não tem uma data certa de quando essa vacina vai começar, lamentavelmente. Mas já é pelo menos uma notícia promissora de saber de que outros países já começaram aí essa vacinação, de que o futuro é bem mais promissor do que a gente imaginava, não é isso, Hugo? É isso mesmo, Alexandre. Assim, principalmente os Estados Unidos. Porque a gente sabe que os Estados Unidos é uma das grandes lideranças, se não a maior liderança mundial. É um país que é uma referência em tudo, em todo o nosso mundo, em todas as áreas que os Estados Unidos ele atua de uma forma muito forte. E os americanos, começando a sua vacinação, tendo o aval, né, das agências sanitárias americanas para começar a vacina, isso quebra e facilita diante de muitos países. É como se a gente dissesse, poxa, se os Estados Unidos já começou, que lá a ciência é tratada com muita seriedade, que lá é tratado com muito rigor, já iniciou, então é meio caminho andado para que os outros países comecem a aderir também, se Deus quiser. Eu acho que agora o problema no mundo vai ser produção e logística, porque as vacinas estão prontas, a grande verdade é essa, uma com a maior eficácia, outra com a menor eficácia, mas elas estão prontas. Agora vamos viver fazer da melhor forma possível a sua produção e a sua distribuição para que chegue o mais rápido possível a todas as pessoas. E você vê o exemplo americano, já no momento em que ele mandou para a autorização das suas agências sanitárias, hoje já tem condições de começar em quase todo o país a vacinação. Então ele já trabalhou com a logística, já trabalhou com avião, com distribuição, vendo quem ia fazer, quem não ia, que grupos ia fazer. Ou seja, paralelo a isso, eles tiveram toda uma organização para fazer. E infelizmente a gente não está vendo isso aqui no nosso país. A gente ainda vê muito. A politização, tudo está virando politização, grupos de esquerda e direita, duas ideologias diferentes, brigando para ver quem se dá melhor politicamente em cima de uma pandemia, de uma tragédia em que vem o nosso povo. Eu falo até de uma forma mais forte, porque chega a ser absurdo. Nós estamos na reta final, então é hora da gente se unir cada vez mais, porque a gente está vencendo a Covid. As vacinas estão chegando, já, né, para quem passou 8, 9 meses com isso, 2 ou 3 meses à frente não é tanta coisa para quem já sofreu o que sofreu, para quem já perdeu o que perdeu, para quem já foi para o hospital. Então é um absurdo que o nosso país faz, tratando de forma individualizada e não de uma forma global a vacinação e os problemas que a Covid ainda traz. Então eu acho assim, em mim me causa indignação de estar defendendo que A e B está certo, que isso e aquilo outro. Ao invés da gente sentar, Alexandre, desde o dia, eu não me lembro ao certo, mas desde março que nós começamos
tanto eu como você, a gente reforça, é hora da gente se unir. E o Brasil, infelizmente, assim como nas Olimpíadas, assim como na Copa do Mundo, o Brasil perdeu a oportunidade de crescer como país, nós perdemos a oportunidade de crescermos agora como povo, como nação, se unindo para combater um inimigo comum a todos. A gente perdeu essa oportunidade e eu vejo que o nosso país não aprendeu com isso. E a gente fica cada vez mais triste e aterrorizado com as notícias que vêm de Brasília e do sul do país, especificamente sobre essa questão da vacina, porque a gente fica perplexo imaginando de como é que isso está acontecendo, essa confusão toda, essa briga, um diz data, o outro não diz, um diz que compra um, mas não compra outro, o outro... Meu Deus do céu, parece assim coisa de outro mundo, fazem uma reunião e brigam, enfiam o dedo na cara um do outro e fica naquela conversa. Olha, nunca imaginei que estaria vivo para ver uma situação tão esdrúxula como essa que a gente está vendo, enquanto centenas e centenas de brasileiros morrem diariamente vítimas dessa doença. Parece que não passa na cabeça dessas pessoas que um dia a mais são mais centenas de famílias, centenas de pais e mães, centenas de filhos, centenas de pessoas queridas que se vão para essa doença e a gente não pode ficar calado vendo tudo isso acontecer, essa mortandade espalhada pelo país acontecer, sem a gente denunciar, cobrar e exigir com que essa coordenação haja, que essas vacinas cheguem o quanto antes aos grupos prioritários, especificamente nessa reta final de 2020 e início de 2021. Enfim, mas Hugo, vamos começar com a leitura. Mas só para a gente fechar esse raciocínio, que eu acho importante, porque a gente está começando a viver novamente daqui a pouco a gente vai explicar por quê, mas é importante porque, assim, não é só a classe política, infelizmente, mas ela está refletindo muito da nossa população, o que a gente vê de comentários de pessoas no Facebook, contra isso, contra aquilo, contra... Gente, nós estamos precisando de uma solução com urgência, e a gente não consegue se unir, porque eu não consigo admitir que o outro... É um problema sério para o nosso país, nós não conseguimos nos unir para combater um problema nacional, um problema que as pessoas estão vivendo. E tem pessoas do lado que estão sofrendo, tem pessoas do lado que perda gigantesca. Eu posso dizer que passei pela Covid com perda gigante, é como se eu tivesse entrado numa guerra e perdido muita coisa, e perdi mesmo, perdi pai e mãe, fora outras situações. Então, e as pessoas não conseguem se sensibilizar, porque estão cegas ideologicamente, é uma cegueira ideológica, tanto de um lado como do outro. E aí não se consegue fazer. Então, eu vejo que o nosso país tem muito que evoluir ainda, tem muito que aprender ainda, muito que estudar politicamente, porque se politizou uma coisa como essa, e infelizmente nós estamos atrasados do mundo. Um país como o Brasil, em que muitos laboratórios testaram a vacina aqui, ele já era para estar bem avançado. Essas vacinas estão aqui desde agosto sendo testadas. Então, a gente já poderia estar um passo à frente. Pois é, meu Deus. Que fase essa nossa? Depois eu fico me perguntando o que é que nós fizemos para merecer tudo isso. É triste. É verdade. Bom, nós vamos começar com os nossos números. É o povo, né? As pessoas estão assim, né? Infelizmente. Vamos começar com os números da Covid-19 aqui em Xeramobim, os dados desta semana epidemiológica. O Hugo vai explicar tudinho para a gente. É com você, camarada. Então vamos lá. Nós temos 2.687 casos confirmados, com 25, né? 2.525 altas clínicas, né? Então isso é o quadro geral desde o início da pandemia até os dias de hoje. Vamos continuar. Agora a gente chega no número de óbitos. Pronto, aí nós chegamos na mortalidade, Alexandre, e graças a Deus não tivemos mais nenhum registro de mortalidade, o que fez essa taxa começar a baixar. Mas é um dado importante. É impressão minha, a primeira vez que baixa dos 4, Hugo? Não, já baixou lá atrás, quando explodiu o número de... Porque assim, para baixar, tem que aumentar o número de casos, né? Porque como é uma porcentagem da quantidade de casos, então isso é bom por um aspecto, porque a mortalidade está caindo, não morreu mais gente, mas mostra que o número de casos está subindo, porque é uma porcentagem, essa porcentagem cada vez menor. Então, assim, isso é custo devido à medicina profilática, os protocolos mudaram, né? Hoje a gente está se descobrindo que uma pessoa com uma dor de cabeça, ela pode ter a Covid, e assim, por a medicina entrar antes, né, com os coquetéis, com os remédios, a gente conseguiu diminuir e muito
a mortalidade. Vamos chegar a ver o número de óbitos agora por semana, e aí o Hugo vai explicar um pouquinho mais desses últimos dados, por favor. Isso, justamente. Então, o que é para o telespectador entender? O que é a medicina profilática? Hoje em dia, quando você trata, uma pessoa vai testar, eles têm, e todos, você já entra com os remédios da Covid, porque você não sabe, o suave está demorando entre 10 dias para sair, de 8 a 10 dias para sair. O teste rápido, se você fizer logo, não dá, ele só dá depois do 8º dia. Então você não sabe se aquele sintoma que você está sentindo é Covid ou não. E um dos grandes problemas da Covid, que eu estava dizendo, olha, dor de cabeça é enxaqueca, quebradeira no corpo é dengue, febre é virose, tosse você está gripado. Mas tudo é Covid. Diarreia se você tem uma diarreia, é uma infecção intestinal. E qualquer um desses sintomas é Covid. Olha a Covid como é uma doença séria. Eu não entendo como é que as pessoas brincam tanto com isso. Todos esses sintomas, se você tivesse antes da Covid, era de uma doença específica. E eles todos juntos, qualquer um deles pode ser a Covid. Olha como ela atinge de forma ampla o nosso corpo. Não é verdade? Então, na hora que você, hoje, está diagnosticado, teve algum tipo de sintomas que eu estou te falando, gente, o menor que seja, corre ao posto de saúde, vai fazer o teste. Porque pode ser e pode não ser. E cedo, você entrando com a medicina profilática, você diminui drasticamente. Porque você vai entrar com os médicos, azitromicina, ivermectina, zinco, anita, são vários remédios que você toma que diminui demais a mortalidade. Então, foi esse o protocolo médico que mudou e aí conseguiu diminuir a mortalidade, não só no nosso município, mas em outros municípios também. E é por isso que a gente precisa ficar ainda mais alerta, sobretudo nesse momento de festas e final de ano que a gente vai ter, justamente por conta dessa ida, as famílias vão se encontrar aí no Natal, enfim, mesmo que com os cuidados necessários, mesmo com um decreto determinado apenas 15 pessoas por família, mesmo assim a gente sabe que é uma data que é impossível da gente não contermos aí, portanto, o encontro das pessoas, mas pelo menos que isso seja de forma ordenada, coordenada e segura, né, para garantir aí, portanto, a segurança de todos. A gente vai conversar mais sobre esse assunto e vai ser o recado final que a gente vai dar. Mas vamos continuar com os dados. O Hugo vai explicar um pouquinho mais dos casos que foram confirmados essa semana. A gente vai ver agora na tela da Sertão TV para ilustrar todos esses detalhes. Bom, aí a gente chega à quantidade de 51 casos por semana, né, Hugo? E aí a gente estava naquela coisa boa, né, que a gente estava ali, estava baixo o número de casos, né, a gente chegou até ali ao meio de novembro com casos baixos, 11 casos, 12 casos, e aí a gente tivemos aquela alta de 400% e estamos nos mantendo assim meio estáveis, né, que foi a 64, foi para 44 e 51 foram os casos confirmados essa semana. Mas segue o alerta, na região, se não me engano, é o terceiro ou é o quarto município que teve o maior número de casos. Lá, quando chegar na região, a gente vê. Isso nos mostra, Listênio, que nós estamos em transmissão comunitária novamente. Ou seja, nós estamos no limiar daquela situação fora de controle, que a gente chegou ali a 190, 180, porque era muito rápido. Você veja que, olha, quando deu 50, naquela semana 7, ela já subiu para 99, na outra seguinte. Né? Isso tudo vai depender do nosso comportamento. Então, nós estamos no limiar, nós estamos em transmissão comunitária, mais uma vez. Então, nós precisamos ter cuidado em todos os cantos que nós vamos. As últimas 3 semanas foram 64, depois 44 e agora 51. Está mantendo uma média aí entre 50 por semana. 50 por semana, então é importante ficarmos em alerta, viu, gente? Ficarmos em alerta, especificamente agora nessas datas de fim de ano, porque tem que ver, e também, Hugo, vai contar também, acho que é importante destacar, de que essa virada de ano ela vai trazer alguns significados dos cuidados e também na mudança de gestão da saúde, né? Vamos trocar o prefeito, vamos trocar o secretário, então isso vai também trocar as equipes, né, de saúde, enfim, vai mudar muita coisa. Então temos que ver como o prefeito Cirilo Pimenta, que foi eleito,
vai montar a sua equipe e trabalhar essa questão do plano de contenção ao coronavírus. Isso conta muito, né? Porque a gente vai ter uma mudança brusca também nos rumos desse comando, ou não, né? Em relação a essa situação da coronavírus, então é importante a gente ficar alerta também nessa mudança aí de rumo que vai ter no município, para a gente entender como é que vai ser, como é que os protocolos, se vão continuar os mesmos, se vai mudar, se não vai, o que o próximo secretário de saúde, que já foi inclusive anunciado, como é o nome dele, o secretário de saúde, Charles, como é? Charles Pierre, é o novo secretário de saúde, Charles Pierre, de Quixeramobim. Ver o que esse rapaz vai pensar e apresentar de plano, a gente precisa cobrar logo dele, de que assim que ele comece, já entre, ou mesmo antes, agora na fase de transição, já apresente o plano que a Secretaria de Saúde do município vai ofertar à nossa cidade com essa troca de gestão. Enfim, esse assunto técnico a gente discute. E a busca da vacina, né? Como o município vai buscar a vacina? Vai buscar a né? vacina, exatamente. Qual o plano municipal de vacinação? Como vai se proceder às vacinações e tudo? Inclusive, tem muita coisa ainda. Desculpe só interromper, deixa eu voltar para cá. Inclusive, já vi uma matéria no Jornal Diário do Nordeste hoje de vários prefeitos da região Centro-Sul já procurando a CESA, procurando o governo do estado para saber quais são os planos do estado em relação aos municípios de como essa vacinação pode começar. Então, assim, já tem prefeito aqui da região, inclusive da região Centro-Sul já vi essa história, já tem prefeito se articulando, buscando a CESA, buscando o governo do estado. Então, os prefeitos eleitos também já precisam apresentar esses seus planos para buscar essa vacinação o quanto antes. E os municípios serão fundamentais para essa distribuição de forma organizada, para chegarem nos seus públicos. E a gente sabe, né? Os municípios têm uma capacidade de uma estrutura técnica de vacinação e a gente não precisa nem falar, já é comprovado, a gente já faz campanhas de vacinação o ano inteiro. Os municípios possuem a sua própria estrutura. Isso vai ser muito valioso agora nesse período de vacinação contra a Covid. Mas vamos ver agora a média móvel, para a gente acompanhar como é que ficou a média móvel com esses 51 casos da última semana. Na tela da Sertão TV, o Hugo vai explicar para a gente. Essa pequena variação, né, semanal. Então, a gente teve aí a média móvel que com 64, né, ela acabou subindo um pouquinho, e depois que ela subiu muito, né, quando ela subiu, quando estava em 11 casos, que ela ficou ali em um ponto alguma coisa, e depois subiu, e aí ela fecha a semana com 7,3, né, para mais ou menos está oscilando, né. É uma situação ainda, Alexandre, de um certo controle. O problema é que, se aqui a gente descontrolar, não controla mais. Aí vamos chegar a 600 casos, como a gente chegou uma vez, né. Foi o pico, foi 580. E é isso que a gente não pode deixar, né, meu povo? Essa doença voltar a ascender na beira da vacina. E aí a gente chega às pessoas em acompanhamento. São 56 hoje, né, Hugo? E aí teve uma alta. Isso vai refletir, Alexandre, lá no mapa, certo? Lá no mapa vai se refletir, porque lá no mapa a gente faz o acompanhamento de quantas pessoas estão em acompanhamento. E aí já é uma alta, já chega a quase 25%. Isso mostra que os casos estão se positivando e não está tendo a quantidade de curas, né? Ou seja, tem mais casos do que curas, do que altas, e aí essa tendência vem aumentando. 56 é um número considerável, viu? De pessoas considerável. Em acompanhamento, porque aí... porque o Estado não dá mais a TR, né? Mas se tivesse na próxima semana seriam 100. Pois é, porque aí é onde o vírus está, gente. É aí onde a gente precisa ter cuidado. São nessas 56 pessoas, a gente precisa ter cuidado, porque elas precisam cumprir o isolamento rigoroso para fazer com que esse vírus não seja disseminado ainda mais. Vamos continuar aí acompanhando os dados da Covid aqui de Quixeramobim, o Hugo fazendo essa leitura para a gente. Aí a leitura dos 3 dados, né, Hugo, e o comparativo. Justamente o comparativo que eu acabei de falar, né? Você teve 51 casos na semana com 37 altas. Então você aumenta o número de pessoas que estão infectadas e assim aumenta o risco de voltar a subir e mais gente se contaminar. Né? Sem contar, Alexandre, que o protocolo, a gente sabendo, cada dia é uma informação nova, o protocolo mudou agora. Antes eram 14 dias para se ter alta, hoje não. Hoje são 10 dias. O Ministério da Saúde agora está adotando o protocolo
10 dias, a partir você conta. Você teve contato com alguém, para as pessoas entenderem. Você teve contato com alguém que teve Covid. Você conta 1, 2, 3. 3 dias é o período de incubação. A partir do período de incubação, 10 dias, se tiver sintomas, então você adquiriu a Covid, são mais 10 dias para frente. Então, com 10 dias de sintomas, as pessoas já estão tendo altas. Esse foi um protocolo que já vem em outros países sendo adotado e que foi adotado pelo Ministério da Saúde agora. Então, não são mais 15 dias de afastamento, mas sim 10. A não ser que tenha um agravamento dos sintomas. Bom, vamos continuar, vamos ver agora como é que foi a testagem essa semana aqui no município de Quixeramobim. O Hugo faz análise e a leitura desses números para a gente, essa testagem nessa semana. Com você. Olha aí, Alexandre, lembra que foram só 100 e poucos semana passada? São 294 que procuraram. Olha, a testagem ela é fundamental para a gente saber se ela está crescendo ou não. Como mais gente procura a testagem, então você vê que a transmissão comunitária está muito forte ainda. Quase 300 pessoas procuraram a testagem essa semana. Dessas 15% é positivo, né? Nós tivemos 29% estão aguardando e 56%, graças a Deus, estão descartados. Mas são 15% de 300, por isso deu 51 lá os positivos. Dando sequência, girando com os números, aí a gente chega à ocupação hospitalar no Hospital Regional do Sertão Central, Hugo. Que deu uma melhorada, né? A gente estava lotado semana passada, isso a gente atribui à medicina profilática, como a gente disse. A gente tem uma enfermaria livre e nós temos 4 UTIs livres. Então dá uma sinalização um pouco melhor nesse momento. Vamos para o Hospital Regional. Ah, não tem não, do dado do Pontes Neto não, né? Não, não trouxe, eu não trouxe o Pontes Neto, Alexandre, justamente porque quando não tem, ele não tem ocupação. Quando o Pontes Neto tiver ocupação, aí a gente informa aqui no programa. Okay. Porque justamente como tem vaga no regional, o Pontes Neto vai estar sempre vazio. Vamos chegar então à nossa região e o Hugo vai fazer a leitura dos números de como é que foi também os municípios vizinhos aqui de Quixeramobim em relação a essa semana da Covid. Com você, Hugo. Bom, então, com relação à mortalidade e à taxa, nós não tivemos... Em quais municípios nós tivemos mortalidade? Nós tivemos em Quixadá, fazia tempo que não tinha falecimento em Quixadá, e Canindé também, foram 2. Pedra Branca, mais 1, né? Pedra Branca, aquela situação lá delicada que eles estão vivendo, muito alto ainda o índice lá. E nas totalidades, ficou a região da seguinte forma: Quixeramobim, 106 óbitos, continua liderando, Quixadá, 85, Canindé, 78, Boa Viagem, 37, Pedra Branca, 34, Itatira, 24, Madalena, 22, Senador, 17, Choró, 7 e Banaboiú, 4. Essa é a taxa de mortalidade e os números de óbitos nos municípios do Sertão Central. Vamos girar. E os casos e acompanhamento por 1.000 habitantes. É um dado novo, né, Hugo? Isso é um dado novo, Alexandre. Eu trouxe ele alguns programas lá atrás, mas só para a gente ver, para a gente ter uma ideia da infecção nos municípios. Olha só, Boa Viagem lidera por 1.000 habitantes, ou seja, a cada 1.000 habitantes, 66 estiveram doentes, né, pela Covid-19 em Boa Viagem, depois Senador Pompeu. E um caso que muito me preocupa, porque Boa Viagem já controlou um pouco, Senador também, a gente vai ver no mapa. Mas Itatira está com um número muito alto e tem muitos casos ainda ativos em Itatira. Itatira é um município que sempre deu uma estabilizada, mas continua subindo muito. Aí segue Quixadá com 45, Banaboiú com 34, Quixeramobim com 33, quer dizer, a cada 1.000 habitantes, 33 estiveram doentes. Canindé, 28, Pedra Branca, 17, Choró, 16 e Madalena, 11. É um número interessante, gente. A cada 1.000 quixeramobinenses, 33 testaram positivo para a Covid-19. Então, é um dado interessante a gente perceber e analisar em relação à região. Porque aí você equilibra, Alexandre, vai ver o seguinte, pelo tamanho das cidades. Esse número aqui, ele iguala pelo tamanho das cidades. Ou seja, qual foi o município que teve mais infecção da Covid-19 no Sertão Central? Boa Viagem. Foi a maior infecção, onde a população teve a maior parte da população infectada. Tem como a gente em termos percentuais. Tem como a gente fazer um cálculo desse em relação aos óbitos? A cada 1.000 habitantes, quantas pessoas morreram?
Tem, eu posso trazer isso para a próxima segunda-feira, com certeza. Semana, né? Certo? Ok. A gente pode fazer essa taxa, tá? Então já fica o compromisso para a semana, para ver qual a maior porcentagem. Porque você vai chegar na taxa de mortalidade, entendeu? Verdade, mas eu posso fazer claro. isso em números. Claro. Né? Eu posso fazer isso em números e trazer na próxima semana. Beleza, vamos continuar girando. Já é o mapinha? É o caso por semana, né? É o aumento do caso da última semana. Tá. Ok, pois não. Né? Porque aí os casos por semana, quanto, né? Qual foi o município que teve mais casos? Canindé, olha aí, Canindé voltando a ter mais casos, né? 56, Quixeramobim 50, olha, é o segundo município com mais casos durante essa semana. Quixeramobim, depois de Quixadá, 49. Olha os 3 municípios grandes aí liderando, né? Itatira, 17, né? Banabuiú, 11. É importante esse nome Banabuiú, embora seja pequeno em relação a Quixeramobim e Quixadá e Canindé, mas era um município que estava quase sem casos, né? Estava bem baixo. Então, 11 já é para subir o sinal de alerta. Senador Pompeu, 9, Madalena, 6, Pedra Branca, 5, Boa Viagem, 2 e Choró, apenas 1. Graças a Deus. Dos 3 municípios, Canindé, Quixeramobim e Quixadá, é importante a gente avaliar, porque Canindé, a prefeita lá foi reeleita, Rosário Chimenez. Então, não vai haver a mudança tão brusca nos rumos do plano que já vinha sendo montado em relação à Covid. Já que Quixeramobim e Quixadá vão ter mudanças significativas, vai mudar secretária, vai mudar chefe de epidemiologia, vai mudar meio mundo de gente na secretaria, ou seja, entra novos pensamentos, novas formas de ver o enfrentamento da Covid-19, então é importante a gente ficar ligado nisso, porque isso pode influenciar diretamente no crescimento ou não, né? De novos casos ou na diminuição, enfim, isso pode também estar ligado à política de como as pessoas, como os governos lidam com a pandemia em seus respectivos municípios. Vamos continuar, agora a gente chega ao mapinha da nossa região para saber quem subiu, quem desceu. O Hugo faz a análise para a gente, por favor. E aí a gente vai ter o quadro da região, né? Lembrando sempre o telespectador que a gente trabalha aqui com o número de doentes, que é como a Covid está no momento. Então, como é que a Covid está no momento, ou seja, até sábado à noite? E aí, como é que nós temos? Em estabilidade para mais, porque você pode ter, como sempre eu digo, estabilidade para menos ou para mais. Nós estamos em estabilidade para mais. Canindé, com 79 casos, uma alta de 3%, mas causa estabilidade. Boa Viagem, 32, uma alta de 7%, estabilidade. Pedra Branca não consegue diminuir, né? Olha o número, olha o disparate de Pedra Branca em relação a todos os outros municípios. 221 pessoas em acompanhamento em Pedra Branca. Não consegue, há várias semanas, eu acredito que já são há 6, 7 semanas, que Pedra Branca continua com um número assim muito expressivo de casos. Em baixa apenas Madalena, com menos 27%. Em alta, nós temos Itatira. Olha a quantidade de casos de Itatira. Como eu vinha falar na coisa, são 93 para um município bem pequeno. Se você vê em dados comparados, ela tá bem mais contaminada que Pedra Branca, porque são 93 um município bem menor, 19%. Choró 100% porque estava zerado, apareceu um caso. Quixeramobim alta de 33%, Quixeramobim está em alta. Quixadá alta de 45%, 61 casos. Banabuiú alta de 100%, dobrou o número de casos doentes em Banabuiú para 14%. E Senador Pompeu, que passou 2 semanas em baixas, em alta de 50%. Então, esse é o perfil de momento da região centro do estado em relação à pandemia da Covid-19 e análise do nosso amigo Hugo Lemos. Meu amigo Hugo. E aí você entende, né, Listene, por que o decreto do governador, né? A gente acaba entendendo. Exatamente. Né? Se você olhar para esse mapa, você entende perfeitamente. Eu só faço uma ressalva. Eu gostaria, como técnico, como cientista, gostaria que esse decreto tivesse sido bem antes, na política, na campanha política. Porque a gente nós éramos para ter acochado mais durante aquele período de eleição. Mas já passou, né? Infelizmente estamos vivendo essa situação. Mas é o que tem que ser feito. E evitava aquele discurso. E evitava aquele discurso
demagógico de dizer, mas na eleição deixaram e não né? E agora estão querendo restringir, não sei o que e tal. Então. A minha única ressalva seria essa. Eu teria dado bem antes. Porque lembra que no programa eu dizia, essa é a hora de segurar, quando estava lá embaixo, para não deixar subir. Isso é uma questão científica. Eu não estou falando aqui sobre política, gente. E também eu posso estar errado, porque a ciência ela tem vários estudiosos e pode estudar de várias formas. Eu não sou o dono da razão, não. É uma visão dentro de um estudo que eu faço. Mas qualquer um outro pode contestar. Mas fica o alerta e o cuidado, especificamente o cuidado nesse período de final de ano. O decreto permite que você possa se reunir com até 15 pessoas dentro da sua residência. Não é que o governo vai lá e tem 16 pessoas, vai tirar daqui de dentro da sua casa. Não é isso, gente. É ter o limite do razoável para as pessoas se confraternizarem dentro do possível, da medida do possível, com a sua própria família, dentro da sua própria casa, sem evitar aquelas festas de fecha-rua, sem evitar festa em clube, sem evitar ir para restaurante, para estar em confraternização de empresa A, B, C, D, E. Não é para fazer isso, não pode fazer isso. É aquilo contido, dentro da família. Se você tem a sua família que é do interior, vá com cuidado, com segurança, né? Não é que você não vá, que Ave Maria vai ter uma pessoa pastorando do que... É para ir com cuidado, o decreto delimita isso, cuidado, zelo, é pelas pessoas que estão na casa, é pela sua mãe, pelo seu pai, pela sua família, pelos seus filhos. Tenha cuidado, estabeleça e cumpra esse limite necessário de pessoas, mantenha o distanciamento, tenha o cuidado necessário para a gente viver sobre isso. Às vezes as pessoas levam as coisas como se fosse a coisa de outro mundo, quando na verdade o que o governo quer é manter o alerta ainda mais, aumentou o espaço para as pessoas poderem fazer as compras, para evitar todo mundo estar no mesmo canto, na mesma hora, compra com tempo mais espaçado, amplia o horário dos comércios para que as pessoas possam fazer as suas compras dentro do limite razoável e necessário, para que a gente possa ter um final de ano aí mais tranquilo e necessário, dentro do possível, cada um no seu, cada qual, para a gente poder ter um pouquinho de paz também nessa reta final. Não é isso, Hugo? E nós já passamos situações bem piores, né? Dentro da pandemia. Eu acho que agora já está tão mais tranquilo, as atividades econômicas quase todas acontecendo. Então, o que é que custa ter mais cuidado? As coisas estão acontecendo, estão rolando, né? Então, enfim, eu acho que é uma questão até de, por exemplo, para quem realmente tem cuidado com a Covid, não vai gerar festa, não vai gerar aglomeração, não vai gerar isso. Cara, tudo a gente pode recuperar, menos a vida. Tudo a gente pode recuperar, menos a vida. Falta tão pouco. Será que não dá para ter um pouco mais de paciência, dar um pouco mais de paciência, um pouco mais, como a Alexandre está colocando? É zelo, é cuidado, é ter ali, porque daqui a pouco a gente está livre disso. As coisas estão melhorando e vão melhorar, e a gente vai poder retomar nossa vida e fazer do que ela quiser. Agora, triste é ter uma ressaca de final de ano, estando preocupado com, principalmente o jovem. Fala para você, jovem. O jovem às vezes não sente nada, mas você vai querer levar o peso de ter levado isso para dentro da sua casa? Um avô, um pai, alguém pegar a Covid, ter complicações? Ninguém vai querer isso. Então, prudência, o momento agora é de prudência, certo? De cautela, controle, porque se já pode desembestar alguma coisa, como diz o Matuto, então, e a gente já sofreu demais com a Covid, já chega, gente. Nós já sofremos muito. Vamos tentar nos unir para poder vencê-lo e assim sair disso. É isso. Hugo, mais uma vez, muito obrigado. Bom resto de segunda, boa semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Shane, como sempre, um grande prazer. Um grande abraço a todos. Né? E se Deus quiser, eu quero estar aqui junto com vocês, dizendo, gente, olha, zeramos tudo, né? Vamos começar a vacina. O que eu mais queria ouvir é nesse braço direito ou braço esquerdo? Pode qualquer um, meu filho. É isso aí. O Mutuquinha está dizendo aqui, viu? Bota o Hugo de novo aqui. Tem como dividir de novo ou já desligou? O Mutuquinha está dizendo aqui, Hugo, nós vamos ter que inventar outras pautas quando a pandemia, se Deus quiser acabar, é para toda segunda-feira. Nós já estamos aí pensando aí, né, Listênio? Nós já estamos aí pensando aí em algumas coisas aí para ajudar o pessoal. Vamos deixar aí o pessoal na surpresa aí. Mas eu não quero deixar essa equipe maravilhosa que me acolheu tão bem, que eu me sinto em casa.
É um prazer realizar esse trabalho. Tivesse Então, eleição todo mês, hein, Hugo? Isso é uma trabalheira danada. Pois é, não, mas vamos falar de outras coisas boas. Tem muita coisa boa para falar para o pessoal aí, ensinar algumas coisas, transmitir, compartilhar esse conhecimento, que o que mais dá prazer, então realmente sou educador na veia. O que dá mais prazer é compartilhar aquilo que a gente sabe um pouquinho mais. E assim a gente cresce. Tá? Valeu, Hugo. Vou olhar pro Muito céu. quem cuidar da cobra, viu? Muito que ficou com medo da cobra, viu, Xande? Diz que lá na casa dele, ali por onde ele mora, ali perto do açude do Neném Parente, não é nada pra ter cobra pra procurar, né, Xande? Tenha cuidado. Agora você vai do lado de fora da sua casa, Hugo, você olha assim pro céu e veja se você consegue ver o eclipse, que eu mandei aqui filmar aqui na porta da rádio. Não sei se deu certo. Deu certo, minha filha? Deu não, né? Não vai dar, não. A Lidiane cai da caixa d'água na Vila São Paulo agora pra ver o eclipse e não viu. Tchau. Até o próximo agora.